Olá! Hoje vamos conversar sobre sarcopenia, uma síndrome que acomete principalmente pessoas acima dos 60 anos de idade. É muito frequente e pode complicar muito a vida no dia a dia das pessoas. Por isso, vamos aprender como é que a gente pode prevenir e tratar a sarcopenia com o meu convidado de hoje, o Dr. Marcelo Valente. Deixa eu apresentá-lo melhor a vocês. Ele é professor da disciplina de geriatria da Santa Casa de São Paulo e da Faculdade de Medicina do ABC. E o Dr. Marcelo Valente também já foi presidente da SBGG São Paulo, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo. Bem-vindo, Dr. Marcelo. Olá, Lina. Muito obrigado pelo convite. Então, doutor Marcelo, comece explicando para a gente o que é sarcopenia e é muito frequente? Então, eu vou até traçar um paralelo aqui com a osteopenia, osteoporose, que é uma doença mais conhecida, né? Todo mundo conhece quando o osso ele começa a enfraquecer. A sarcopenia, ela vem sendo mais estudada nesses últimos 30 anos, vamos dizer, mas mais conhecida do público nos últimos 10 anos. Tá. E o que é a sarcopenia? A sarcopenia é uma doença hoje reconhecida, né? Uma doença onde o idoso ele vai progressivamente perdendo massa, força e função muscular. E aí isso está muito ligado ao que é desfechos negativos para a saúde desse indivíduo, né? Então, há um declínio funcional, há o aumento do risco de quedas, né? Maior taxa de hospitalização, maior mortalidade nesses pacientes que têm a sarcopenia. Em geral, tem um decréscimo aí de força e de massa muscular a partir de que idade, mais ou menos? O ciclo da massa muscular ele funciona da seguinte maneira, né? Quando você tem em torno de 25 ou 30 anos, você atinge o pico dessa massa e dessa força. E a partir dos 30, você começa a ter um declínio. Tanto da massa quanto da força muscular. Esse declínio é mais lento até os 50 anos, onde não é percebido pela maioria das pessoas. Então, você não diminui o seu funcionamento até os 50. E aí, dos 50 em diante, ocorre uma perda numa velocidade maior. E, normalmente, a partir dessa idade que você comentou, 65, 70, é quando a prevalência começa a subir, às vezes começa a acelerar essa perda, tanto de força quanto de massa muscular. E a partir dos 50 anos, por uma questão orgânica, pelo jeito, a gente começa com esse decréscimo. Mas há medidas que a gente pode adotar para tentar desacelerar essa perda? Nós temos várias, vamos colocar como primeiro lugar, né, os fatores que levam esse indivíduo a perder. Né? Isso é importante. Só para você ter uma ideia, a questão da sarcopenia é um contínuo. Então, a gente sabe, por exemplo, que o peso que a criança nasce, o peso ao nascer da criança, ele está ligado, peso baixo, ele está ligado ao maior risco quando essa pessoa vai envelhecendo, a ela ter sarcopenia no idoso, né, na faixa etária do idoso. Tá. A maneira como essa pessoa adquire o seu pico de função muscular na idade jovem, ou seja, aquele indivíduo que faz exercício, tem uma alimentação mais balanceada, ela vai influenciar o quê? Na reserva muscular que você tem. Então, quanto mais reserva muscular eu atinjo, né, aos 25 ou 30, menos chance eu tenho de virar um idoso sarcopênico, né, naquela faixa etária. Tá. E aí, então, eu tenho fatores genéticos, eu tenho fatores ligados ao estilo de vida, por exemplo, tabagismo, etilismo, alimentação inadequada, obesidade é um fator de risco também, né? Ao tipo de alimentação que essa pessoa ingere. Então, normalmente, a ingestão de baixa quantidade de proteína está muito associada, e um dos fatores principais que é sedentarismo, né? Então, o sedentarismo é muito associado à sarcopenia. E hoje em dia, que a gente faz tudo pelo celular, anda menos, né? Vê mais televisão, fica mais sentado, então o sedentarismo está aí como um fator de risco que a gente precisa super combater, né? Exatamente, é para tudo, né? Sedentarismo e alimentação acho que está envolvido em risco para a maior parte das doenças, né? Agora, vamos explicar, então, agora, doutor Marcelo, a sarcopenia, a partir aí dos 60, 70 anos de idade, como você mencionou, o que ela pode causar efetivamente no dia a dia de uma pessoa?
Como é que a gente percebe, né, na clínica que esse indivíduo, quando que a gente suspeita, né? Então, a suspeita maior, né, são queixas relacionadas exatamente a essas dificuldades. Por exemplo, a pessoa pode ter uma dificuldade para subir um lance de escada. Ele chega no final desse lance de 7, 8 degraus tal, e está cansado. Né? Fala, nossa, mas estou muito cansado. Ou, muitas vezes, o paciente ou a família ele vem com uma queixa que a marcha dessa pessoa está ficando muito lenta. Nossa, antes ele saía para caminhar, né? Aquela pessoa saía para caminhar com alguém da família e ela conseguia andar no mesmo ritmo. Aí ela começa a ficar para trás. Anda mais devagar porque eu estou mais lento. Então, lentidão na marcha, dificuldade, por exemplo, fazer um esforço que é subir um lance de escada. Queixa, muitas vezes, de fadiga inexplicada. A pessoa chega no final do dia muito cansada. Parece um cansaço extremo. Dificuldade, às vezes, no equilíbrio. Ela está caminhando, pode começar a ter um desequilíbrio, alteração do equilíbrio, aumentando muitas vezes o risco de cair, né? Eu já falei que uma das consequências aqui é a queda. Muitas vezes essa pessoa perde peso, emagrece, é uma pessoa que emagreceu. Então, tem vários sinais onde a gente já desconfia que aquele indivíduo ele tem sarcopenia. Até no consultório, né? Uma das maneiras que nós verificamos quando nós chamamos o paciente na sala é a maneira como ele levanta da cadeira. Para você ter uma ideia, um paciente, por exemplo, às vezes é sarcopênico, nós pedimos para a secretária, olha, pode entrar na sala. Às vezes essa pessoa não consegue sair sozinha do sofá, da cadeira. Você tem que alguém puxar da mão, ou ela está com um dispositivo para auxiliar a marcha, né? E vai se apoiar em alguém para poder levantar. Então, esse movimento, por exemplo, de levantar sozinho da cadeira, do sofá, sem apoio, é um sinal, por exemplo, que a musculatura da perna ela não está boa. Nossa, mas que interessante. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo, está nos assistindo hoje, vai compreender que não são sinais normais do envelhecimento. Isso. Tem que levar em consideração e procurar um médico, né? Procurar uma consulta. Porque a sarcopenia, doutor Marcelo, tem como a gente tratar. Tem como tratar, exatamente. Tem o tratamento. Então, ela é uma condição que pode ser revertida. Né? Eu posso revertir. Quais são as principais? Interessante é que muita gente procura o consultório, às vezes, com essas queixas, e a hora que a gente dá o diagnóstico é de total desconhecimento da maioria. A maioria, mas o que é isso? O que é sarcopenia? Né? Então, me dá um remédio. E aí está o problema, né? Porque hoje a gente sabe que as principais modalidades de tratamento elas não são medicamentosas. Nós não temos um medicamento que é aprovado hoje para uso na sarcopenia. Então, o que a gente tem? Isso é interessante. A principal modalidade de tratamento é o quê? É o exercício físico. Né? Mas não é qualquer exercício. É interessante que não é qualquer exercício. É um exercício que nós chamamos de resistido. É um exercício com carga, com peso. Né? Então, se eu for tratar a sarcopenia só com caminhada ou com exercício na água, né, uma hidroginástica ou algo assim, eu não vou melhorar a sarcopenia. Eu melhoro outros aspectos da saúde. Mas o que me faz ganhar massa e força muscular é o exercício com carga, exercício resistido. Essa é a principal modalidade hoje de tratamento. Vamos dar alguns exemplos, então. Destrincha, pode destrinchar aí, se você quiser. Esses exercícios resistidos. Exemplo. Isso. Exercício resistido, vamos falar numa linguagem popular. Todo mundo conhece como musculação. Né? Eu preciso fazer exercício para fortalecer os grupos musculares dos membros inferiores, dos membros superiores, região do tórax, região do dorso. Né? Então, eu tenho um programa e um ponto importante, é bom que se diga que essa pessoa que vai fazer o tratamento com exercício resistido, ela não deve fazer por conta própria. Tem que ter um educador físico por trás disso. Ou se a pessoa está muito debilitada, um fisioterapeuta. Né? Existe uma prescrição de um exercício, de quanto de carga ele pode fazer de exercício em cada agrupamento muscular. Isso é calculado, né, por um desses dois profissionais. Ele começa com um certo nível de peso
E esse exercício, ele tem que ser progressivo. Ou seja, tem muito paciente que fala assim para mim, mas eu levanto o peso, doutor. Eu pego o meu pezinho de 1 quilo e faço lá e tal. É legal? É legal, mas até um certo ponto. O músculo, ele só aumenta a força se você for progredindo a carga. Então, não adianta ele começar com o peso de 1 quilo e ele ficar 3 meses permanecer com o peso de 1 quilo. Nossa, que Então, interessante isso. cada vez que o músculo acostuma, ele atinge um platô com aquele peso, ele passa a não aumentar mais, não hipertrofiar mais as fibras. Então, ele atinge um platô a partir daquele peso. E aí, você fazer só 1 quilo durante todo o tempo não vai fazer mais diferença. Claro que você vai ficar melhor do que sem nada. Claro. Mas, muitas vezes, aquele peso que você inicia o tratamento, ele não vai ser o suficiente para fazer você voltar ao normal. E aí, por isso que a gente tem que progredir a carga. Sempre progredir a carga e, por isso, a supervisão, né, desses profissionais que vão te dar o tempo certo, a cada quanto tempo, quanto que eu consigo, que eu posso levantar em cada grupo muscular que eu estou treinando. Ó, bacana essa sua orientação, inclusive para não criar lesões, né? Exatamente, que é muito fácil lesionar, né? Você imagina que o indivíduo sarcopênico é um indivíduo mais frágil, então para ele fazer uma lesão é muito fácil. Então, ele tem que estar orientado por um profissional, ou um educador físico, ou um fisioterapeuta. Perfeito. Doutor Marcelo, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. E nós vamos continuar conversando sobre a alimentação, né, no próximo bloco, tá bom? Perfeito. E você não sai daí, não. A gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre sarcopenia, que a maioria das pessoas ainda não conhece, com o Dr. Marcelo Valente, geriatra. Então, doutor Marcelo, no primeiro bloco, o senhor falou para a gente sobre a importância da atividade física, do exercício resistido. Qual a outra medida preventiva ou também que serve para tratar a sarcopenia? Exatamente, Lina. Então, o exercício é a principal modalidade hoje. É aquela que você consegue os melhores resultados mesmo isoladamente, como medida isolada. Mas claro que é muito importante a parte nutricional. Então, se você aliar a parte do exercício físico resistido com uma alimentação, e aí eu vou falar dos macronutrientes, que seria principalmente a proteína o mais importante, porque o combustível do músculo é o aminoácido. E o aminoácido a gente encontra onde? Nas proteínas. As proteínas é que vão dar os aminoácidos para o músculo crescer, para o músculo hipertrofiar. Então, quando a gente analisa, avalia, né, esse paciente idoso, o que a gente percebe na prática? Que muitos deles estão com peso abaixo do normal. Então, o primeiro ponto na alimentação que você precisa corrigir é o quê? É fazer com que ele tenha uma ingesta de calorias para que ele retorne ao peso normal. Tá. Então, não adianta eu pegar um indivíduo que está com muito baixo peso e só dar proteína para ele. Porque aí ele vai consumir, ele vai gastar a energia dele, aquela proteína que deveria ir para o músculo, para fazer energia para ele restaurar o peso. Então, eu preciso dar caloria para ele voltar no peso, para ele melhorar o peso. E alguns pacientes, isso é um ponto importante, que muita gente que acha que a sarcopenia só está relacionada ao indivíduo que é idoso, baixo peso ou magro. E, na verdade, nós podemos ter a obesidade sarcopênica. Podemos ter um indivíduo que é acima do peso e tem Mas pouco com sarcopenia. Olha que interessante. Isso chama obesidade sarcopênica. Ele tem o peso acima do normal e ele tem pouca massa e força muscular. E aí a gente, nesse indivíduo, tem um desafio, né? Eu tenho que baixar as calorias e aumentar a proteína, que é mais difícil do que aquele magro ou desnutrido ou baixo peso, que eu preciso aumentar caloria e proteína. Então, o primeiro ponto é eu perceber se aquele indivíduo ele precisa de mais caloria ou de menos caloria. Então, eu posso ter desde o magro até o obeso, que pode ter sarcopenia. Mas eles costumam ter um ponto em comum. Todos têm uma ingesta baixa de proteína.
tá? E por quê? Por que que o idoso, no seu dia a dia, ele costuma consumir menos proteína, né? Quando a gente vai estudar a alimentação do idoso, a gente vê que é muito rica em carboidratos. Por quê? Uhum. Os carboidratos, primeiro, a questão do custo. É muito mais barato, né? Eu me alimentar com carboidrato, eu comprar um pão, eu comprar um bolo, comprar Macarrão. um macarrão, do Uhum. que uma proteína, uma carne, um frango, leite, derivados, né? Então tem um custo mais alto. O carboidrato ele consegue me saciar com um custo baixo, né? Uhum. E a outra questão é o preparo, né? Muita gente mora sozinha, aí não é prático. Às vezes você fala assim, eu vou preparar uma carne, eu vou preparar um peixe, um frango. O carboidrato ele já vem pronto, né? Eu pego o pão e como. Eu passo Uhum. alguma coisa no pão e como. Eu pego um pacote de bolacha e como a bolacha, o biscoito, né? Então é mais fácil eu preparo do próprio carboidrato. Então o que a gente tem que orientar é uma dieta rica em proteína, tá? Quanto? Quantidade de proteína é importante. Só para você ter uma ideia, né? A quantidade de proteína que um adulto consome é 0,8 grama por quilo de peso. Então, Tá. a quantidade de proteína ela vai se basear no peso da pessoa. Tá? Então, normal, o que, que nós consumimos? 0,8. Quem quer prevenir sarcopenia tem que consumir pelo menos 1 grama de proteína por quilo. E quem vai tratar, quem já está com a doença, muitas vezes tem que consumir entre 1,2 a 1,5 grama por quilo. Mas isso é Então, bastante bastante. Vamos colocar aqui no termo prático. Você fala, meu Deus, quanto é isso em alimento? em Isso que é alimento. É. importante. Uhum. Então, vamos pegar um indivíduo que queira fazer uma prevenção, que é o mais fácil para a gente fazer um cálculo mental aqui, que ele precisa consumir 1 grama de proteína por quilo, e ele tem, por exemplo, 60 quilos, tá? Tá. 60, então ele precisa consumir 60 gramas de proteína por dia. Você imagina que um pedaço de bife, né, um bife bovino, ou um peito de frango, né, um filé de Uhum. peixe, ele vai ter em torno de 25 gramas de proteína. Tá? Uau. Um ovo, ele tem 6 a 8 gramas de proteína. São grandes fontes. Eu tenho fonte de proteína nos grãos, eu tenho fonte de proteína, por exemplo, no feijão, eu tenho na lentilha, eu tenho naquelas oleaginosas, né? Então um pouco na castanha. Então eu tenho outras fontes proteicas, mas são menos. Tá. Tenho no queijo, por exemplo, tenho no queijo, tenho no leite, mas são menores quando comparado às carnes, né? Carne de peixe, carne suína, carne bovina. Então, só para ter uma ideia, os alimentos mais riscos são as carnes animais. E um Uhum. pedaço de carne 100 gramas, ele tem 25 gramas, no máximo 30. Então, você imagina que essa pessoa precisa consumir 60, Uau. né? Então, quando nós Quase vamos ver, impossível, praticamente quase impossível impossível no dia a dia. no dia a dia, se você não se atenta, se você montar um bom cardápio, é possível, né? Eu chegar próximo dessa quantidade. Mas precisa ser uma dieta normalmente montada por uma equipe de nutrição para que você faça essa ingesta. Um outro Tá. ponto, se você me permite, a instrução, Uhum. quando nós calculamos, né, os 60 gramas, essas 60 gramas de proteína, não adianta eu consumir tudo numa refeição só. Isso é um outro detalhe. O Uau. nosso organismo, ele tem um platô de aproveitamento. Então, por exemplo, não adianta eu ficar o dia inteiro sem comer, eu vou na churrascaria, eu falo, agora eu vou comer minhas 60 gramas, e aí vem a carne no rodízio ali, você come tudo, né, até mais, 100 gramas naquela refeição. Muita proteína. Por quê? O nosso organismo ele tem um ponto a partir do qual eu atinjo um platô e naquele estímulo eu não aproveito mais. E esse platô está em torno de 30 a 40 gramas. Então não adianta na refeição eu consumir mais do que 30 ou 40 gramas de proteína. Então eu devo fracionar Você esse complicou mais cálculo. ainda isso para Entendeu? gente? Então, por exemplo, quando eu vou ingerir 60 gramas, eu tenho que ingerir 20 no café, 20 no almoço, 20 no jantar. E aí é Tá, possível eu atingir essas metas, né? tá. Então eu tenho que fazer um cálculo específico para cada pessoa. Mas essa dieta, para funcionar como um adjuvante importante no meu exercício, ela Uhum. deve ser distribuída ao longo das 3 principais refeições. Bom, se eu não conseguir fazê-lo,
por meio dessa alimentação tão fracionada como você acabou de nos explicar. Eu parto pelo quê? Para suplementação? Isso existe? Existe, você pode fazer suplementação de proteína, de aminoácidos, né? A gente tem suplementos alimentares, a gente tem cápsulas que você pode fazer, né, artificialmente, um aminoácido sintético, e que você pode suprir lá, de repente, uma refeição que você não consegue fazer que tenha a quantidade adequada de proteína. Então, é possível. O que acontece é que a gente tem uma tendência a querer consumir algum produto desse tipo, né, porque a alimentação às vezes é corrida, às vezes você não tem muito horário, né? E a cápsula é mais fácil de ingerir. Só que quando a gente olha o custo, é mais barato, você vai ver que é mais barato você acertar a alimentação do que você fazer a suplementação, entendeu? Então você pode fazer, mas o custo final disso acaba sendo maior do que você acertar um cardápio lá dos alimentos que você já tem o hábito de consumir com uma nutricionista, e aí você consegue se alimentar e adquirir essa quantidade no alimento, na alimentação normal. A sarcopenia, doutor Marcelo, é frequente hoje no Brasil? E eu queria saber também em termos de complicações para a vida diária, quer dizer, tem muita morbidade, tem mortalidade, inclusive, em função dessa questão? Tem, é um problema muito prevalente. Claro que quando a gente pega uma população de idosos mais jovens, vamos dizer que é uma prevalência aí até em torno de 10%. Né? Então não é tão grande. Se a gente pegar hoje a população 60, 65 anos, a gente não tem tantos casos. Quando que começa a aumentar mais? Né? Quando chega perto dos 80. Aí eu tenho trabalhos mostrando que pode ter até 50% das pessoas com 80 mais, acima de 80 anos, com sarcopenia. E muitas dessas pessoas, elas têm os sintomas, né, e não sabem que é relacionado a isso, né? Então, porque nem ouviu falar de sarcopenia, nunca ouviram né? falar. E a dificuldade que muitas pessoas, quando estão envelhecendo, né, elas atribuem aquilo a um envelhecimento normal. Então, mas ele tem 80 anos, né? É como a memória, né? Traçando outro paralelo. A pessoa começa a falhar a memória, mas ele já tem 80 anos. É normal a memória falhar um pouco, né? É a visão que eles têm. Mas a marcha já não é mais igual, ele já não tem mais força. E muitas vezes ele já está com critério de sarcopenia. E o outro desafio é o diagnóstico. É como que você vai? Porque a gente falou da suspeita clínica, que são os sintomas. Mas como é que eu confirmo? Que esse indivíduo tem. Como é que eu confirmo? Então, normalmente, a gente tem uns testes que nós fazemos no consultório. E às vezes os pacientes assustam, falam, mas nunca vi isso, né? Nós temos um equipamento chamado dinamômetro, onde eu vejo a força de preensão palmar. O dinamômetro é um equipamento em que eu vou pedir para o paciente no braço dominante ele apertar um gatilho, né? É um gatilho, esse dinamômetro, onde eu vou medir a força que ele consegue fazer, a força máxima em quilos. Então, eu meço a força dele. Então, tem muitos que nunca falam, mas o que é isso que você está me dando para apertar? Eu falei, é assim que eu vou medir a sua força. E hoje, a gente tem cortes de força que são adequados, né? E tem cortes de força que são baixos. Então, por exemplo, no caso do homem, quando ele faz uma força abaixo de 27 quilos, ele é considerado ruim. A força está baixa. E no caso da mulher, é 16 quilos o corte, né? E tem uma outra maneira de fazer a avaliação, que é com a musculatura da perna. É um teste que a gente faz na cadeira de consulta. A gente pega um cronômetro e pede para o paciente fazer movimento de levantar e sentar da cadeira, 5 movimentos. Ele levanta, senta, levanta, e a gente cronometra o tempo, né, que ele faz esses movimentos. Nós estamos testando aí a força da musculatura da perna. Então, eu posso testar a força de preensão palmar ou a força do quadríceps, que é com esse teste de sentar e levantar da cadeira. Então, não é um exame. Para testar a força, por isso que é tão difícil o diagnóstico, porque assim, a maioria dos médicos hoje não tem o dinamômetro dentro do consultório para medir a força. Então, ele pede exame. Vamos pedir tal exame, né? Como a gente pede para várias doenças, mas a sarcopenia você tem que testar a força. E por isso que é tão difícil, né, o diagnóstico. Uau!
Olha, infelizmente nosso tempo acabou, doutor Marcelo. Vou deixar o espaço aqui aberto, mas eu queria um recadão final seu. Joia, depois a gente pode marcar um parte 2 aí. Tá. O recado é isso. A vida é um contínuo. Então, a preocupação com a parte muscular, ela deve vir lá de trás, né? Desde a concepção até a fase da infância, adulto jovem. Então, com bons hábitos, então você sempre fazendo atividade física, exercício, boa alimentação, bons hábitos, né? Então, a gente falou aqui algumas coisas que interferem, obesidade, tabagismo, etilismo, o sedentarismo, que é uma coisa, um dos fatores principais. Então, desde cedo fazer bons hábitos e também procurar um profissional quando você está atingindo perto dessa idade dos 60, né? Um profissional da geriatria, da área da geriatria, principalmente para ter uma medida da sua força, fazer uma avaliação do seu equilíbrio, porque isso a gente faz no consultório, não tem um exame que eu peça para ver como é que está a velocidade da sua marcha, como é que está a Perfeito. sua força muscular. Então, é dessa forma, né, que essa mensagem que eu deixo aí a quem está nos assistindo. Ai, super obrigada pela sua participação. Foi incrível, viu? Obrigado a você, Lina, pelo convite. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa da Rede Câmara, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, obrigada, até a próxima.